Olá, o nosso encontro de DVD é sobre a substituição tributária de ICMS. Nosso objetivo é que o profissional envolvido com a contabilidade e com a escrituração fiscal da empresa tenha domínio sobre informações e conceitos básicos a respeito desta modalidade de tributação do ICMS. Vamos então conhecer a substituição tributária desde suas origens. Então, o que é a substituição tributária? A substituição tributária constitui-se na responsabilidade tributária transferida para um terceiro envolvido com determinada operação prevista em legislação. Ou seja, ocorre substituição tributária toda vez que a legislação prevê que o ICMS devido por determinado contribuinte será apurado e recolhido por outro contribuinte indiretamente ou diretamente envolvido naquela operação substituída, naquela operação em que o imposto é substituído. Vale a pena lembrar que a substituição tributária não é um fenômeno que ocorre somente no ICMS. Podemos falar de substituição tributária quando estamos lidando com as retenções de ISS na fonte, inclusive quando falamos de retenções de imposto de renda na fonte, também ocorre substituição tributária. Uma vez que a pessoa responsável pela retenção desses tributos, ele torna-se o sujeito passivo da obrigação tributária. Ele torna-se a pessoa responsável pela apuração e pelo recolhimento do tributo devido pelo sujeito passivo original. Geralmente, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS e pelo cumprimento das obrigações acessórias oriundas desse ICMS, dessa incidência de ICMS, é atribuída à pessoa que pratica a operação de circulação de mercadoria ou a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, ou ainda o que pratica o serviço de comunicação sujeito ao ICMS. Porém, a legislação de cada estado, em consonância com o que dispõe a Lei Candir, a Lei Complementar 8796, pode fazer com que outro contribuinte envolvido direta ou indiretamente com aquela operação ou prestação torne-se o responsável pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária e também pelo cumprimento das obrigações acessórias advindas deste recolhimento. Então, fica constituindo como substituto tributário aquele contribuinte que, embora não tenha relação direta com a obrigação tributária advinda da operação ou da prestação de serviço geradora de ICMS, ele torna-se responsável pelo cumprimento de determinada obrigação em decorrência da obrigação legal imposta através da legislação estadual. A substituição tributária foi instituída pelos estados para garantir a arrecadação do ICMS, principalmente sobre produtos cuja comercialização é muito pulverizada e de difícil controle. Exemplo de mercadorias que têm esse controle dificultado pela forma que são comercializados no varejo são os cigarros, os combustíveis, os lubrificantes, as bebidas, entre outros produtos. Desta forma, fica muito mais fácil para o Estado controlar a arrecadação, tendo em vista que, no âmbito da substituição tributária, ao invés de fiscalizar toda a cadeia de comercialização dos produtos, basta que ele fiscalize as operações lá na sua origem, ou seja, as operações realizadas por estabelecimentos industriais e importadores. Se for se comparar a quantidade de estabelecimentos industrializadores dos diversos produtos oferecidos ao consumidor final com a quantidade de estabelecimentos varejistas, nós temos a proporção da eficácia e da importância da utilização da substituição tributária como forma de garantir a arrecadação
do ICMS pelos estados. A substituição tributária surgiu para os estados a partir do ano de 1972. Surgiu através de convênios realizados pelos estados integrantes das regiões Norte e Nordeste, com o intuito de estabelecer substituição tributária dos produtos relacionados como farinha de trigo, cerveja, refrigerantes e cana-de-açúcar. Esses foram os primeiros produtos objetos de regime de substituição tributária no Brasil. Esses estados das regiões Norte e Nordeste perceberam que a arrecadação dos seus tributos tiveram um incremento devido à utilização do sistema de substituição tributária. Através desse sistema, garante-se a arrecadação do tributo de toda a cadeia de comercialização já na origem desta comercialização. A substituição tributária, então, constituiu-se como um poderoso instrumento no combate à sonegação fiscal. Ao concentrar seus esforços fiscalizatórios a um número mais restrito de contribuintes, ou seja, controlando a cadeia de tributação a partir do patamar dos contribuintes industriais e importadores, nós temos, então, uma poderosa ferramenta no combate à evasão fiscal. No decorrer de todos esses anos, a partir de 1972, outros protocolos e convênios no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, foram instituídos de modo a incluir outros produtos e também excluir produtos que antes estavam no regime de substituição tributária dentro desta modalidade de tributação. É bom comentar a respeito da diferença entre protocolo e convênio no âmbito do CONFAS. O CONFAS é o Conselho Nacional de Política Fazendária, é lá nesse órgão colegiado do Ministério da Fazenda, ligado ao Ministério da Fazenda, onde estão representados os secretários de Fazenda de todos os estados, do Distrito Federal, e também ali tem assento o representante do Ministério da Fazenda, através do secretário da Receita Federal. É no CONFAS que são feitos os acordos visando a uniformização das modalidades de tributação relativos ao ICMS e também relativo ao cumprimento de obrigações acessórias. A diferença fundamental que nós temos por convenção entre convênios e protocolos estabelecidos pelo CONFAS é que os convênios são assinados por todos os membros do CONFAS. Então, para que se constitua um convênio, por convenção, instituiu-se que há necessidade da participação de todos os membros do Conselho Nacional de Política Fazendária. Ao passo que signatários que não constituam a totalidade dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal, que não estejam presentes, os 27 secretários de Fazenda, constituem-se em protocolos, que podem ser inclusive bilaterais, ou seja, estabelecidos entre apenas duas unidades da federação. O princípio da não cumulatividade. A questão da não cumulatividade do ICMS, prevista na Constituição Federal e discriminada na Lei Complementar 87/96, é importante para que entendamos o mecanismo da substituição tributária, porque é através desse princípio da não cumulatividade que fica gerado o direito ao crédito, que tem que também ser observado no mecanismo de substituição tributária. Ao se calcular a substituição tributária do ICMS relativo a todas as operações até a chegada da mercadoria ao consumidor final, deve também ser observada a questão do crédito das operações anteriores. Logo mais a seguir, nós veremos como é que funciona, como é que se realiza o princípio da não cumulatividade dentro da substituição tributária do ICMS. O que nos diz o artigo 19 da Lei Complementar 87/96? Ele diz que o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação,
com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. Então vejam que o princípio da não cumulatividade garantido na Constituição Federal em relação ao ICMS e discriminado na Lei Complementar 8796 é o que vai garantir o direito do contribuinte do ICMS de se creditar do imposto cobrado nas operações anteriores à sua. Então, gera a possibilidade de compensar o que é devido em cada operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas operações anteriores e prestações anteriores. Esse direito não pode ser exercido por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte habitual do imposto e que, por não praticar outras operações, não poderá se creditar do que pagou sobre o ICMS. No final das contas, o próprio consumidor final também não tem como exercer crédito de ICMS. O crédito de ICMS, através do princípio da não cumulatividade, ele é exercido pelo contribuinte responsável pelo recolhimento do imposto e que, portanto, poderá fazer, de acordo com os princípios legais e constitucionais, o crédito do ICMS. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 8796, nos define quais são os tipos de substituição tributária possíveis no âmbito da legislação. Então ele define que a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas internas e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Então aqui nós vemos que sempre que o produto esteja sujeito ao regime de substituição tributária, em operações interestaduais em que o estado de destino exija do adquirente o recolhimento do diferencial de alíquota, por esse adquirente estar fazendo compra de material de uso e consumo e de bens do ativo mobilizado, também essa modalidade de recolhimento de ICMS será transferida para o remetente nessa operação interestadual, caso o produto esteja sujeito à substituição tributária. Então não é somente em relação às operações posteriores à sua, as operações de circulação de mercadoria, que se estabelece a necessidade do recolhimento de substituição tributária por parte do remetente no caso das operações interestaduais. Também quando essa mercadoria remetida destina-se ao uso do contribuinte do ICMS, ao usuário final contribuinte do ICMS, então também esse diferencial de alíquotas, o recolhimento do ICMS exigido por diferencial de alíquotas, será atribuído por substituição tributária, a sua responsabilidade será atribuída ao contribuinte remetente, que se constitui também neste tipo de operação como contribuinte substituto. A Lei Complementar, então, como vimos, Lei Complementar 8796, estabelece 3 modalidades de substituição tributária. Vejamos cada uma delas. A primeira delas diz respeito à substituição tributária de operações antecedentes, conhecida como substituição tributária para trás, na qual o contribuinte eleito como substituto tributário fica responsável pelo recolhimento do ICMS de sua própria operação e também pelo recolhimento do ICMS das operações anteriores à sua operação. Ou seja, ele fica responsável pelo recolhimento do ICMS que foi diferido nas operações anteriores. Significa dizer, então, que o diferimento do ICMS irá constituir uma espécie de substituição tributária. Ou seja, o diferimento nada mais é que uma substituição tributária para trás, ou substituição tributária antecedente. De que forma que se
coaduna essa espécie de substituição tributária? É muito simples. O contribuinte que recebeu mercadoria que veio com imposto diferido, que veio com ICMS diferido do seu fornecedor, ao recolher o ICMS devido na sua operação de saída, não teve direito ao crédito daquele ICMS que seu fornecedor lançou como diferido, de acordo com a legislação, de acordo com o que prevê a legislação, é claro. Então, finalizada a etapa do diferimento, pelo recolhimento do ICMS desse contribuinte substituto, ele recolherá o ICMS integral de toda a operação, sem que ele tenha direito de nenhum tipo de crédito relacionado com as operações anteriores, o que seria colocado através do princípio da não cumulatividade, este direito ao crédito. Não fazendo o crédito, ele acumula o ICMS devido nas operações anteriores com seu próprio ICMS, constituindo-se dessa forma como substituto tributário, responsável pelo próprio ICMS e pelo ICMS de terceiros. Temos a substituição tributária de operações subsequentes, que é conhecida como substituição tributária para frente, que é conhecida mais exatamente, mais classicamente, podemos dizer, como a substituição tributária dos produtos que efetivamente são celebrados através de convênios e protocolos do CONFAS. Enquanto a substituição tributária antecedente é conhecida como diferimento, quando estamos no dia a dia das nossas práticas, das empresas, nos escritórios de contabilidade, quando nos referimos à substituição tributária subsequente, basta que digamos substituição tributária, que fica-se entendido como as operações que envolvam substituição tributária nas operações subsequentes, ou seja, o ICMS das operações realizadas até a chegada do produto a consumidor final fica de responsabilidade do contribuinte que se encontra na ponta da origem do início da cadeia tributária, ao contrário exatamente do que acontece com o diferimento, onde o substituto está na extremidade final da cadeia tributária do ICMS. Então nós vamos, essa substituição tributária, a substituição tributária das operações subsequentes, são o principal tema desse nosso trabalho. Mas antes de particularizar as informações a respeito dessa substituição tributária subsequente, que nós vamos chamar a partir de agora simplesmente substituição tributária, vamos falar também da terceira modalidade de ST, que é a substituição tributária concomitante. É quando um contribuinte fica responsável pelo recolhimento do seu próprio ICMS e do ICMS de terceiros, e a exigibilidade, as operações e prestações que motivam essa substituição ocorrem ao mesmo tempo. Não dizem respeito nem a operações anteriores, nem a operações posteriores, mas operações ou prestações que ocorram ao mesmo tempo da operação do próprio contribuinte eleito substituto. Na prática, só encontramos atualmente uma espécie de substituição tributária, um exemplo, melhor dizendo, de substituição tributária concomitante, que é a substituição tributária exigida dos contratantes de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual, que são prestados por contribuintes inscritos em unidades da federação diferentes deste contribuinte ou prestadores de serviço de transporte autônomo. Então, ao eleger o contribuinte contratante desses serviços como responsável pelo recolhimento do imposto devido pelo transportador, o ICMS devido pelo transportador autônomo ou transportador inscrito na Secretaria de Fazenda do outro Estado, está se falando na constituição da substituição tributária sobre o ICMS devido neste serviço de transporte. A partir de agora, falamos da legislação a respeito da substituição tributária. A partir desse tópico, estamos nos concentrando na substituição tributária das operações subsequentes, sobre a qual nós vamos nos referir simplesmente como substituição tributária e a qual é o objeto principal do nosso encontro através deste DVD.
Então, através da emenda constitucional número 3, de 93, acrescentou-se na Constituição Federal o parágrafo 7º ao artigo 150. O que diz o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição? Diz que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Essa questão do fato gerador é um dado bastante relevante dentro desse dispositivo constitucional, porque ele define a responsabilidade por substituição dos fatos geradores que não ocorreram, e aqui são considerados fatos geradores presumidos. Mais adiante, quando falarmos de fatos geradores especificamente, nós vamos explorar um pouco mais esse conceito de fato gerador presumido e também da ocorrência da sua restituição, da restituição em forma de crédito de ICMS, do valor recolhido por substituição tributária sobre esses fatos geradores presumidos que não ocorreram, o chamado fenômeno do fato gerador presumido não ocorrido. Mais adiante exploraremos com esse aspecto da substituição tributária com mais detalhe. Outro aspecto importante, advindo do parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, é que haja previsão legal. Ela institui que haja previsão legal, ou seja, o Estado tem que fazer a previsão em lei, e não somente por decreto, como pode parecer, mas a previsão em lei da instituição da substituição tributária sobre determinados produtos. Com o advento da Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, nós temos a sua entrada em vigor a partir de novembro de 96. O que ela nos diz? No seu artigo 6º, a Lei Candir, no artigo 6º, repete e estabelece como lei ordinária, estabelece como previsão legal a questão da possibilidade dos estados fazerem a atribuição da substituição tributária a respeito de operações subsequentes, dizendo que lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário. O parágrafo 1º do artigo 6º diz que a responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam elas antecedentes, concomitantes ou subsequentes, definindo, portanto, as 3 espécies de substituição tributária dentro da Lei Candir. Inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual, nas operações que destine bens e serviços a consumidor final localizados em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Então, como nós vimos anteriormente, também há responsabilidade por substituição tributária nas operações interestaduais em relação a produtos destinados ao consumo final de contribuinte do ICMS. Então, a responsabilidade desse substituto fica sujeita ao recolhimento do diferencial de alíquotas exigido pelo estado de origem quando se tratar de operações interestaduais com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária e destinados ao consumo final de contribuintes do ICMS. Isso é importante que se diga, que muitas vezes fala-se em recolhimento de diferencial de alíquotas nas saídas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS. Ora, se o adquirente da mercadoria não é contribuinte do ICMS, não há que se falar em recolhimento de diferencial de alíquotas, mesmo que seja uma pessoa jurídica. Por quê? Porque uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS não terá que recolher o ICMS
de diferencial de alíquotas, até porque esse diferencial de alíquotas não é devido, já que a alíquota interestadual não se aplica nessa operação que destina a mercadoria a não contribuinte do ICMS. Quando o destinatário da operação interestadual é não contribuinte, já é prontamente identificado como consumidor final, porém sem a geração de diferencial de alíquotas, uma vez que utiliza-se a alíquota interna do estado de origem nessas operações. Então não tem que se falar em diferencial de alíquotas, muito menos em substituição tributária do diferencial de alíquotas, nos casos em que estamos lidando com destinatário, usuário final não contribuinte do ICMS. A atribuição da responsabilidade do recolhimento por substituição tributária é tratada no âmbito dos estados através das leis básicas do ICMS e regulamentada através de decretos, através dos regulamentos de ICMS de cada um dos estados. E a atribuição de responsabilidade dessa substituição tributária em operações interestaduais, quando então o estado de destino pode exigir do remetente localizado em outra unidade da federação a responsabilidade por substituição tributária, quando é realizado acordo através de protocolo ou convênio no CONFAS entre as secretarias de Fazenda dos estados envolvidos na operação. Ou seja, desde que o estado onde se encontra o remetente e o estado que se encontra o destinatário da mercadoria estejam signatários de protocolos ou convênios que prevejam a responsabilidade de substituição tributária sobre aquela mercadoria, o estado de destino pode exigir do contribuinte localizado no estado de origem, contribuinte remetente desta mercadoria, a responsabilidade do ICMS por substituição. Então, ocorre o fato gerador tradicional do ICMS na circulação de mercadoria, na prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual e na prestação de serviço de comunicação, quando não há transferência da responsabilidade do contribuinte sujeito a regime de substituição tributária. Ou seja, o momento do nascimento da obrigação tributária do imposto ocorre, via de regra, na saída de mercadoria do estabelecimento ou quando ocorre a prestação do serviço, ainda que a lei exija que esse imposto seja recolhido em outro momento. Ou seja, mesmo que a legislação diga que esse imposto será exigido de outra forma, o fato gerador tradicional ocorre exatamente no momento em que ocorre a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. A identificação da ocorrência do fato gerador significa apenas o marco da ocorrência do ICMS no tempo e no espaço. Na verdade, o ICMS só ocorre com a efetivação, a incidência do ICMS só ocorre com a efetivação da operação. Então, no caso do ICMS de substituição tributária, o ICMS recolhido por substituição tributária, nós estamos lidando com fatos geradores presumidos de ICMS, ou seja, fatos geradores que ocorrerão no futuro, eventos futuros e incertos, que podem até não ocorrer, como veremos adiante. A intenção explícita na lei que contém as previsões para a incidência da substituição tributária é tributar toda a cadeia comercial do produto até o consumidor final. Ou seja, tributar desde a sua origem, no fabricante ou no importador da mercadoria, até a saída do varejista para o consumidor final. A previsão, a presunção que se fala quando estamos lidando com fato gerador presumido é que no final da cadeia de produção, no final da cadeia de comercialização do produto, esse produto encontrará um consumidor final.
E, através da substituição tributária, faz-se a tributação de toda essa cadeia de comercialização até esse consumidor final. Então, a substituição tributária, ela inova no sentido de deslocar a posição do sujeito passivo, do responsável pelo recolhimento do ICMS das operações dentro da cadeia de comercialização do produto, o que cria a questão do fato gerador presumido, ou seja, a suposição de que o produto sempre chegará a um consumidor final e todas as operações até que as mercadorias cheguem a esses consumidores finais serão recolhidas no começo da cadeia produtiva. É utilizado como critério principal para estabelecer a base de cálculo do ICMS para a substituição tributária em relação às operações posteriores, a utilização da margem de valor agregado, que nada mais é do que um percentual que fica melhor classificado, inclusive, como índice de valor agregado, o IVA. Margem de valor agregado, na verdade, se refere à parcela em valores agregada à base de cálculo através da aplicação do índice de valor agregado. Esse é o principal critério para estabelecer qual é a base de cálculo a ser utilizada na substituição tributária das operações subsequentes, uma vez que o substituto tributário não conhece o preço de venda que será efetivamente praticado pelos seus revendedores, pelos substituídos na operação que envolve mercadorias com substituição tributária. Sem que conheça este valor, o valor pelo qual a mercadoria será comercializada até a chegada no varejo, não é possível se estabelecer uma base de cálculo adequada. Logo mais adiante, então, veremos como que se configura, como se chega ao índice de valor agregado para o estabelecimento da margem de valor agregada que será embutida na base de cálculo do ICMS recolhido por substituição tributária. Caso esse produto não chegue ao consumidor final por qualquer motivo, deve haver, então, a restituição imediata em forma de crédito para o contribuinte responsável pelo recolhimento por substituição tributária. Ou seja, caso a mercadoria venha a ser objeto de devolução, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, seja objeto de devolução do contribuinte substituído para o contribuinte substituto, essa devolução acarreta no direito a acreditar-se do imposto relativo, deduzir do imposto de substituição tributária a pagar, o imposto relativo à substituição tributária das mercadorias devolvidas. Assim como, na hipótese da mercadoria após a saída do estabelecimento remetente considerado substituição tributária, essas mercadorias vierem a extraviar-se, serem furtadas ou deteriorar-se, significa que essa mercadoria não alcançará o seu objetivo final, que é a chegada ao consumidor final da mercadoria. Ou seja, não ocorrerá o fato gerador presumido. Então, através deste conceito, percebemos que o fato gerador presumido nem sempre ocorre. Se a mercadoria, por algum motivo, não chegar a um estabelecimento varejista e por algum motivo não for colocada à disposição, não for comercializada para o consumidor final, garante-se o direito do substituto de recuperar-se do imposto devido na operação por substituição tributária. Vamos definir um pouco mais, já falamos um pouquinho a respeito de contribuinte substituto e contribuinte substituído, vamos dar para vocês agora a definição clássica do que seja um contribuinte substituto ou contribuinte substituído. É muito simples. O contribuinte substituto é aquele ao qual a legislação do seu estado atribui a responsabilidade pelo pagamento do imposto retido por substituição tributária.
O contribuinte vai ser considerado substituído quando receber mercadorias para revenda que já foram tributadas anteriormente por substituição tributária. Portanto, sujeito passivo responsável pelo recolhimento do imposto relativo à substituição tributária é considerado contribuinte substituto. O destinatário de mercadoria que já foi objeto de recolhimento do ICMS ou do lançamento do ICMS por substituição tributária será classificado como contribuinte substituído na legislação. O contribuinte substituído, ele passará à condição de contribuinte substituto quando realizar operações interestaduais com destino à unidade da federação que seja signatária de protocolo ou convênio junto com o seu estado, junto com sua unidade da federação, prevendo a responsabilidade por substituição tributária. Ou seja, contribuinte substituído atua como substituto, tecnicamente chamado de substituído intermediário, na medida em que haja celebrado protocolo ou convênio entre os estados remetente e destinatário, determinando que o responsável pelo recolhimento do imposto é o contribuinte remetente localizado na unidade da federação de origem em uma operação interestadual. Isso significa também, pelo princípio da não cumulatividade, acaba constituindo também um fato gerador presumido não ocorrido. Mas como assim? Veja, quando eu tenho a previsão em operação dentro do Estado a respeito do regime de substituição tributária, estou prevendo que aquela mercadoria dentro do Estado na qual ele foi inicialmente comercializada encontrará seu destino em um consumidor final. Quando a mercadoria, ao invés de ser vendida a consumidor final, ela for dentro do próprio Estado, ela for destinado a revendedor localizado em outro Estado que também preveja a substituição tributária, o que ocorre nesse caso? Ocorre que o contribuinte substituído que recebeu mercadoria anteriormente com substituição, com ICMS retido por substituição tributária, ele, ao passar a condição de substituído intermediário, ou seja, responsável pelo recolhimento do ICMS, substituição tributária na operação interestadual, ele pode se reaver do imposto cobrado anteriormente, por sua vez, lá do seu substituto, na operação anterior. Por quê? Se eu sou substituído, o destino da mercadoria presumivelmente é para um consumidor final dentro do meu estado. Ao invés de vender a mercadoria para consumidor final ou para um revendedor dentro do meu estado, realizo uma operação interestadual com essa mercadoria com destino a outro revendedor. Aquele fato gerador presumido, que era a chegada da mercadoria no estabelecimento de contribuinte, consumidor final, ou em não contribuinte, consumidor final, ou até mesmo para pessoa jurídica, pessoa física, consumidora final, não ocorrendo a chegada da mercadoria no consumidor final dentro do meu estado, não ocorreu o fato gerador presumido, que foi aquele que foi substituído pelo meu fornecedor ou pelo fornecedor do meu fornecedor na cadeia da substituição tributária. Decorre daí que, com o fato gerador presumido não ocorrido, tenho o direito de me creditar do imposto que me foi anteriormente cobrado, inclusive dentro da nota fiscal do fornecedor, para que eu faça o crédito, para que eu possa compensar com as operações posteriores. Com as operações posteriores que dão débito de ICMS. Não é? Então, a operação interestadual, ela surte dois efeitos: operações interestaduais com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária e destinadas a revendedor dessa mercadoria, se o estado de destino prevê a substituição tributária também, né, no âmbito do seu território, e haja acordo entre os dois estados, remetente e destinatário,
para a responsabilidade do remetente quanto à substituição tributária. Os dois efeitos são: o contribuinte que outrora era substituído na operação interestadual fica-lhe atribuída a condição de contribuinte substituto, classificado tecnicamente como substituído tributário intermediário, e gera, por outro lado, na ponta do recebimento, gera o direito de se ressarcir do ICMS, tomar de volta através de crédito ou até mesmo através de pedido de restituição, no caso em que os contribuintes não possam fazer jus a crédito de ICMS, como é o caso, por exemplo, das empresas optantes pelo Simples Nacional, gera o direito de ele retomar o crédito do ICMS anteriormente retido pelo substituto original. Vamos abordar agora o cálculo do ICMS devido por substituição tributária. O ICMS devido por substituição tributária é o resultado da aplicação da alíquota interna do ICMS da determinada mercadoria sujeita ao regime sobre a base de cálculo que está prevista nos artigos específicos do regulamento do ICMS e na lei básica do ICMS de cada estado e do Distrito Federal para as diversas mercadorias. E sobre essa aplicação, sobre o valor aplicado, sobre a alíquota aplicada sobre a base de cálculo do ICMS substituição tributária, é deduzido o valor do ICMS próprio do contribuinte substituto. Ou seja, ao deduzir sobre o ICMS substituição tributária, ao fazer a dedução do seu próprio ICMS, o contribuinte substituto está realizando o princípio da não cumulatividade, uma vez que o imposto já pago na sua própria operação será deduzido da operação subsequente, será deduzido do ICMS devido na operação subsequente, através da dedução do ICMS próprio sobre o ICMS calculado por substituição tributária. É importante notar que, caso a mercadoria que esteja sujeita ao regime de substituição tributária tenha concessão de benefício de redução de base de cálculo em relação às saídas ao consumidor final, então, no cálculo do ICMS substituição tributária, a mesma proporção de redução de base de cálculo será também aplicável. Ou seja, desde que o benefício da substituição tributária, ou seja, desde que o benefício da redução de base de cálculo seja aplicável na mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, inclusive nas saídas para consumidor final, pode ser reduzida, deve ser, na verdade, reduzida a base do cálculo do ICMS substituição tributária na mesma proporção que foi estabelecida a redução na concessão do benefício fiscal pela legislação. Então, ao ser reeleito contribuinte substituto em relação a operações posteriores, o contribuinte estará envolvido com o cálculo de dois ICMSs. O ICMS devido na sua própria operação e o ICMS devido nas operações posteriores. A Lei Complementar 87 de 96 define no seu artigo 8º qual é a base de cálculo a ser utilizada no regime de substituição tributária em relação às operações posteriores, dizendo o seguinte: a base de cálculo para fins de substituição tributária será: em relação às operações ou prestações subsequentes, obtida pelo somatório das seguintes parcelas: o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário, que é aquele contribuinte que, na condição de substituído, destina mercadorias a outros contribuintes localizados em outras unidades da Federação. O montante dos valores do seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço.
Entre esses conceitos, inclui-se o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O IPI é um imposto que é repassado para o destinatário da mercadoria na saída do estabelecimento industrial ou do estabelecimento de importadores. Por quê? Porque ao incluir o valor do IPI no valor total da nota fiscal, estou transferindo o valor do IPI estou embutindo o valor do IPI no preço final da mercadoria. Desta forma, o IPI ele não será tomado como crédito pelo revendedor, exatamente porque este revendedor não é contribuinte do IPI. Desta forma, o IPI constitui-se como custo de aquisição da mercadoria para o revendedor. Então, ele deve ser também somado à base de cálculo do ICMS substituição tributária. E a esses elementos da base de cálculo do ICMS substituição tributária, soma-se a margem de valor agregado, que, como vimos, é a porção em valores monetários referente ao índice de valor agregado aplicado. Através da aplicação do índice de valor agregado, chegamos ao valor da margem de valor agregado, determinando a sua inclusão dentro da base de cálculo do ICMS substituição tributária. O parágrafo 2º do artigo que define a base de cálculo, o artigo da Lei Complementar que define a base de cálculo, Lei Complementar 8796, que define a base de cálculo do ICMS substituição tributária, prevê a possibilidade de, tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é o referido preço por ele estabelecido. Ora, não há no Brasil, não existem mais preços fixados por autoridade competente. Ou seja, essa possibilidade de substituição tributária baseada em preços fixados pelo governo, fixados pelo Estado, já não é mais possível. Era possível, o último produto que teve preços controlados pelo governo federal seria a gasolina, que já há muito tempo já não tem preços controlados pelo governo federal. Existindo o preço final, é o que diz nosso parágrafo 3º, existindo o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço. Essa modalidade de determinação da base de cálculo de substituição tributária é muito utilizada na substituição tributária de sorvetes. Creio que seja a única, se não for uma das poucas, substituições tributárias que usam o critério dado na lei, a lei do ICMS do Estado, então, tem que definir a respeito desse assunto. A substituição tributária de sorvetes é uma das poucas, se não a única, que toma como critério de estabelecimento de base de cálculo o preço sugerido pelo fabricante. Existe também a possibilidade, que desde que prevista em lei e desde que prevista e geralmente prevista também em convênio, da adoção de preços de pauta para a determinação da base de cálculo do ICMS substituição tributária. A utilização de preços de pauta na atribuição da base de cálculo do ICMS substituição tributária é muito comum nas bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chopp, quando ocorre substituição tributária de bebidas alcoólicas. É comum também nas bebidas, nas chamadas bebidas não alcoólicas, como refrigerantes, água mineral, isotônicos e hidroeletrolíticos, os chamados energéticos e os hidroeletrolíticos e também os isotônicos. O parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Complementar 8796 define os critérios para o estabelecimento do índice de valor agregado da substituição tributária pelos estados, ou seja, define como vai ser
aplicada, qual é o valor, qual é o percentual, valor e percentual aplicado sobre a base de cálculo, através do IVA, para determinar a margem de valor agregado que será embutida na base de cálculo do ICMS substituição tributária. Em suma, ele vai nos dizer o seguinte: a margem a que se refere à linha C do inciso 2º, ou seja, a margem de valor agregado do caput, será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. Resumindo, o índice de valor agregado ele é obtido através de pesquisa de preços praticados dentro do Estado que institui a substituição tributária, através dos critérios estabelecidos pela lei do ICMS daquele Estado, e todo Estado vai ter na sua legislação do ICMS o estabelecimento dos critérios para chegar ao índice de valor agregado das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. Ele nada mais é do que a média ponderada da diferença de preços praticados entre contribuintes industriais e contribuintes varejistas, contribuintes industriais ou importadores e varejistas. Ou seja, quando o Estado, através do levantamento de preços indicado na Lei Complementar 8796, de acordo com os critérios estabelecidos pela sua própria legislação, determina que algum produto que esteja sujeito ao regime de substituição tributária terá índice de valor agregado, o IVA, que vai determinar qual é a margem de valor agregado embutida na base de cálculo da substituição tributária, se ele define em 40% esse IVA, ele está afirmando que a pesquisa de preços apontou uma diferença média entre preços praticados pela indústria e preços praticados por varejistas em seu estado, em média de 40%. Ou seja, esse é o critério mais usual estabelecido para a determinação da base de cálculo do ICMS substituição tributária, estabelecido através de uma média dos preços praticados no Estado entre industriais e importadores e varejistas. O parágrafo 5º do artigo 8º da Lei Complementar 8796 vai nos dizer que o imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso 2º, ou seja, da aplicação da margem de valor agregado, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto. Ou seja, ao calcular o ICMS substituição tributária, o contribuinte substituto irá deduzir do valor obtido pela aplicação da alíquota interna do produto sobre a base de cálculo do ICMS substituição tributária, desse valor será deduzido o ICMS da operação própria do substituto. Vamos exemplificar o cálculo do ICMS substituição tributária em uma operação que tivesse as seguintes características: preço de venda da mercadoria em R$100. A esses R$100 nós vamos adicionar R$10, que representam custos adicionais, como, por exemplo, frete, despesas acessórias, etc. Nesse exemplo, estamos desprezando o IPI. E uma margem de valor agregado, cujo IVA, cujo índice de valor agregado, é dado pelo percentual de 30%. Como ficaria, então, o cálculo deste ICMS substituição tributária? Preço normal de venda, R$100. Despesas acessórias e outras despesas, outros valores incluídos,
R$10. A base de cálculo do ICMS próprio do substituto seria, então, os R$110. Note que, no caso de a gente ter agregado IPI nessa operação, esse IPI não comporia a base de cálculo do ICMS próprio, conforme a legislação determina. Porém, o IPI comporia a base de cálculo do ICMS substituição tributária, uma vez que ele se transforma em custo de aquisição para o revendedor. Então temos, sob essa base de cálculo própria, os R$110, a aplicação da alíquota de 18%, chegamos no valor do ICMS do substituto tributário de R$19,80. Vamos então determinar a base de cálculo do ICMS substituição tributária, que será o resultado da aplicação do somatório dos R$100 mais os R$10, representados aqui no item C, R$110, mais o índice de valor agregado de 30%, que aplicado sobre os 110 vai formar uma margem de valor agregado de R$33, que embutida na base de cálculo de ICMS de substituição tributária, equivalerá a R$143, o total dessa base de cálculo de ICMS de substituição tributária. Sobre esses R$143, aplicamos a alíquota interna praticada nas operações com esse produto, que é ainda a 18%, e deduzimos o valor do ICMS próprio, os R$19,80, do contribuinte substituto. Ou seja, multiplicando-se a base de cálculo de R$143 por 18% da alíquota interna, chegamos no valor de R$25,74, que ainda não é o valor a ser recolhido em substituição tributária, pois há a dedução dos R$19,80 calculados em relação ao ICMS próprio do substituto. Chegamos então ao valor que será recolhido de R$ 5,94. Esse valor de R$ 5,94 é o valor que efetivamente será recolhido por substituição tributária pelo contribuinte substituto. Só que esse imposto ele não é relativo à operação desse substituto. Portanto, ele repassa ao seu adquirente, repassa ao seu cliente esse valor através da agregação do valor do ICMS devido e recolhido por substituição tributária ao total da nota fiscal. Ou seja, o total da nota fiscal ficará composto pelos R$100 do produto, os R$10 de despesas acessórias e outros valores agregados, mais o valor do ICMS calculado por substituição tributária, totalizando, no nosso exemplo, R$ 115,94. É desta forma, incluindo o valor devido por substituição tributária, que se embute no custo do adquirente o valor do ICMS recolhido antecipadamente por substituição. Por isso que a substituição tributária é classificada como retenção de tributo. É uma forma de reter o tributo. Ao embutir o valor do ICMS substituição tributária, que eu calculei, os R$ 5,94, no total da nota fiscal destinada ao meu cliente, eu estou retendo dele o valor do ICMS substituição tributária relativa à sua operação. Note que eu não recolho os 18%, que seriam R$ 25,74 sobre a operação posterior, que presumivelmente acontecerá, realizada pelo meu cliente. Não, esse valor ele não é integralmente recolhido, porque ao deduzir os R$ 19,80, eu estou realizando o princípio da não cumulatividade. Como faria o cálculo do ICMS devido na sua operação se a mercadoria não estivesse sujeita ao regime de substituição tributária, este meu cliente? Digamos que ele efetivamente praticasse um preço de venda de R$ 143. Como ele calcularia o ICMS que ele recolheria
a respeito de suas operações. Ele destacaria no seu documento fiscal o ICMS de R$ 25,74, equivalente a 18% do ICMS aplicado sob sua base de cálculo, aceitando que o preço de venda dele, coincidentemente, fosse os R$ 143, e deduzindo os R$ 19,80, de acordo com o princípio da não cumulatividade, deduzindo os R$ 19,80 que estão embutidos no ICMS próprio, no ICMS da minha operação, da operação documentada pela nota fiscal que eu emiti para esse meu cliente, ele teria que recolher, relativo a essa mercadoria que ele vendeu por R$ 143 e que ele adquiriu pelo preço final de R$ 110, na hipótese de não haver substituição tributária deste produto e na hipótese de ele efetivamente praticar com o preço de venda os mesmos R$ 143 que exemplificamos no nosso cálculo, o resultado do recolhimento do ICMS da operação deste meu contribuinte, desse meu cliente contribuinte do ICMS ao dar saída na mercadoria, seria os mesmos R$ 5,94 que eu realizei como substituição tributária a recolher no nosso exemplo. Desta forma, podemos notar que o papel do substituto tributário não se restringe somente ao recolhimento do imposto, mas também ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária, mas também sobre a realização do princípio da não cumulatividade sobre esse imposto devido por substituição, no momento em que o imposto a ser recolhido é o valor líquido da diferença entre o ICMS presumivelmente devido nas operações posteriores e o ICMS da minha operação própria. O mesmo cálculo que ele faria se eventualmente não houvesse substituição tributária sobre a mercadoria que exemplificamos. Sempre importante lembrar que diversos acordos entre os estados, diversos protocolos e convênios relativos à substituição tributária, principalmente sobre produtos que foram recentemente eleitos como sujeitos ao regime de substituição tributária pelos estados, é previsto que esse índice de valor agregado sofra um ajuste em relação a operações interestaduais. Qual é a justificativa do ajuste do índice de valor agregado nas operações interestaduais? A justificativa dos estados é para equalizar as oportunidades de comercialização entre contribuintes localizados na sua unidade da federação e contribuintes localizados em outras unidades da federação. Uma vez que ao praticar alíquotas no ICMS próprio de 7% ou 12%, dependendo do estado de destino, o contribuinte localizado em outra unidade da federação estaria, segundo os critérios das administrações tributárias, estabelecendo uma vantagem competitiva em relação ao contribuinte substituto localizado em operações, baseado em operações internas, que ali ele praticaria alíquotas de 17%, 18% ou 19%. Por esse motivo, é exigido do contribuinte substituto localizado em outra unidade da federação, na maioria das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, o cálculo de ajuste do índice de valor agregado, tendo em vista a fórmula dada, a aplicação de uma fórmula dada pelo próprio convênio ou protocolo que faz a exigência desse ajuste, tendo em vista a chamada equalização, isonomia de oportunidades para os contribuintes localizados dentro do Estado ou em outras unidades da Federação. O recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, ele se dá de forma independente em relação do ICMS próprio devido pelo substituto. Ou seja, o substituto tributário deverá recolher o ICMS devido por substituição de forma separada do ICMS devido em suas próprias operações. Nas operações interestaduais, para que se faça o recolhimento do ICMS devido por substituição tributária,
é necessária a utilização da Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais, ou seja, a GNRE, que é o documento através do qual determinado contribuinte de um estado pode fazer recolhimentos em favor de outro estado. Via de regra, o estado de destino exigirá a apresentação da guia GNRE paga já na entrada de seu território. Vamos falar agora, para finalizar o nosso encontro, da inscrição de contribuinte substituto localizado em outra unidade da federação. Ela acarreta o seguinte: quando um contribuinte substituto localiza-se em unidade de federação diferente do Estado ou do Distrito Federal destinatário da mercadoria, esse contribuinte substituto ele pode inscrever-se no Estado de destino como substituto tributário, para que, ao invés de antecipar o recolhimento do imposto para o momento da entrada do estado de destino, ele possa recolher o ICMS substituição tributária devido àquele estado de acordo com o calendário de recolhimentos dados pela legislação deste estado de destino. Então, o ICMS devido por substituição tributária de contribuinte substituto localizado em outra unidade da federação e inscrito no estado de destino como contribuinte substituto tributário será adiado para o momento em que ocorre o recolhimento periódico do ICMS substituição tributária de acordo com a legislação daquele estado. A inscrição estadual de substituto em outra unidade da federação confere ao contribuinte obrigações quase que equivalentes às obrigações do contribuinte localizado naquele estado de destino. Então, ao fazer a sua inscrição como contribuinte substituto em outra unidade da federação, a empresa terá prevista na legislação do estado de destino a obrigatoriedade de fazer a entrega mensal da guia de informação e apuração do ICMS substituição tributária, a chamada GIA-ST, onde ele prestará informações específicas sobre a substituição tributária realizada em favor do estado de destino e recolhida em favor daquele estado periodicamente de acordo com o calendário de recolhimentos. É possível, no âmbito da GIA-ST, que se faça as deduções referentes às devoluções de mercadorias objeto do regime de substituição tributária dentro do estado de destino. Ou seja, toda vez que um contribuinte substituto inscrito no estado de destino em operações interestaduais receber em devolução mercadoria sujeita ao regime, ele poderá deduzir o valor do ICMS substituição tributária dessas operações objeto de devolução dentro do valor, do montante a recolher que vai ser demonstrado na GIA-ST, o que não seria possível caso não estivesse inscrito como substituto tributário no estado de destino. Na hipótese de contribuinte substituto tributário inscrito no estado de destino que receba mercadorias devolvidas lá daquele estado para qual foi vendida e para qual a mercadoria teve substituição tributária, ICMS substituição tributária recolhido antecipadamente através de NRE, entregue, exibida ao fisco na entrada do estado de destino, o imposto referente ao ICMS substituição tributária dessas mercadorias devolvidas só poderá ser restituído, só poderá ser retomado pelo substituto que o recolheu, nos casos em que ele recolheu antecipadamente por não possuir inscrição
como substituto no estado de destino, ele só poderá recuperar esse imposto através de requerimento de restituição do valor já antecipadamente pago através de GNRE, o que causa um problema efetivo que a grande maioria dos estados não prevê um sistema administrativo, não prevê em sua legislação os procedimentos administrativos para essa espécie de ressarcimento requerida por contribuintes substitutos de outros estados, nessas hipóteses de devolução. O que acarreta é que, quando os valores de mercadorias devolvidos não são expressivos, eles acabam sendo, o valor do ICMS acaba sendo ignorado, ao invés de ser ressarcido por esse contribuinte, e quando os valores são expressivos, quando vale a pena recuperar esse imposto, acarreta num transtorno na hora de realizar esse ressarcimento de imposto pela falta de previsão legal das medidas a serem tomadas por esse contribuinte, que acaba tendo que lançar mão de processos administrativos junto às secretarias de Fazenda, para as quais ele gostaria de receber na forma de ressarcimento ou de desconto nas próximas operações relativas à substituição tributária, do imposto relativo às devoluções realizadas, já que não há como ele fazer, através da entrega da GIA, a dedução do imposto retido nas operações de mercadorias devolvidas sobre o montante apurado mensalmente. Ao final deste material sobre substituição tributária, esperamos que tenha sido de utilidade para aqueles que nos assistem e muito obrigado pela sua atenção.